Você já parou para pensar que talvez aquilo que está impedindo você de viver a vida que gostaria não seja um grande problema, talvez seja uma coisa muito menor, uma distração, uma preocupação, um medo, uma desculpa, uma pequena decisão que você adia todos os dias. E talvez o mais assustador seja perceber que você pode estar se afastando dos seus maiores objetivos sem sequer perceber. Agora pensa comigo, se alguém quisesse destruir você completamente e a sua vida, você acha que essa pessoa precisaria fazer você fracassar? Precisaria tirar todo o seu dinheiro, fazer você perder o seu emprego, acabar com os seus relacionamentos? Talvez não. Talvez bastasse fazer você perder o seu foco, fazer você se distrair, fazer você adiar, fazer você duvidar de si mesmo. E é exatamente essa ideia que me veio à cabeça depois de ler dois livros que, apesar de serem completamente diferentes, parecem conversar o tempo inteiro. Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, e Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, de C.S. Lewis. E talvez depois desse vídeo você comece a perceber algumas coisas que estão acontecendo na sua própria vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Nani e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, comportamento humano e decisões que podem transformar ou destruir a sua vida. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos direto ao nosso primeiro ponto. O diabo não precisa fazer você fazer o mal. Uma das coisas que mais me chamou a atenção desses dois livros é que o maior perigo não parece estar necessariamente em fazer alguma coisa terrível. Às vezes o perigo está simplesmente em não fazer aquilo que você sabe que deveria fazer. Pensa nisso. Você sabe que precisa estudar, mas deixa para amanhã. Sabe que precisa cuidar da sua saúde, mas começa na segunda-feira, né? Sabe que precisa organizar a sua vida financeira, mas prefere não olhar para suas contas. Sabe que precisa tomar uma decisão, mas continua adiando dia após dia. Sabe que você precisa mudar, mas permanece exatamente onde está. E o mais curioso é que nada disso parece tão grave. É só um dia, só uma desculpa, só mais uma hora no celular, só mais um episódio, né? Só mais uma vez, só amanhã. O problema é que uma vida inteira pode ser construída a partir dessas pequenas decisões e também pode ser destruída por elas, né? O diabo não precisa te parar, basta ele te distrair. Em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, de C.S. Lewis, ele apresenta essa ideia de uma maneira brilhante. O foco não está necessariamente em fazer uma pessoa cometer algum grande pecado ou tomar uma decisão absurda, mas em mantê-la ocupada com coisas pequenas. Vou dar alguns exemplos. Distrair, confundir, desviar a atenção, fazer com que ela nunca pare para pensar profundamente sobre a própria vida. E quando você junta isso com Mais Esperto que o Diabo, a conexão fica muito mais interessante, porque Napoleon Hill fala sobre pessoas que vivem em um estado de deriva, pessoas que simplesmente vão sendo levadas pela vida, né? Sem nenhum tipo de propósito, sem direção, sem decidir conscientemente para onde elas querem ir. E pensa comigo, quantas pessoas vivem exatamente assim, né? Acordam, trabalham, chegam em casa e vão lá e pegam o celular, assistem a alguma coisa, né? Dormem e no outro dia, né? Isso se repete, fazem tudo isso novamente e um mês passa, um ano acaba passando, 5 anos passam, né? Então um dia você acaba olhando para trás e perguntando como eu vim parar aqui. Mas talvez seja a pergunta errada. Talvez a pergunta mais certa que você precise fazer seja: quantas vezes eu escolhi não decidir? Talvez o seu maior inimigo seja a deriva, porque existe uma coisa extremamente perigosa na vida. Você não precisa escolher um caminho ruim, basta não escolher caminho nenhum. É como entrar em um barco, soltar o leme e simplesmente deixar a correnteza decidir onde você vai chegar. E é justamente aí que esses dois livros se encontram, porque de formas diferentes eles mostram como uma pessoa pode ser afastada daquilo que realmente importa, sem elas perceberem. Não precisa acontecer uma tragédia, não precisa existir um grande vilão. Às vezes basta uma sequência de pequenas distrações e talvez você esteja fazendo exatamente isso. Você diz que quer mudar de emprego, mas não manda currículo, né? Diz que quer empreender, mas nunca começa. Diz que quer ler mais, mas passa 2 horas no celular. Diz que quer melhorar o seu casamento, mas continua alimentando as mesmas atitudes vez após vez. Diz que quer cuidar da sua saúde, mas sempre encontra uma justificativa. Então você olha para a sua vida e pensa: eu não tenho tempo.
mas será que não tem tempo mesmo? Ou será que o seu tempo está sendo consumido por coisas que não deveriam ter tanta importância? O medo é uma das melhores formas de te manter parado. Outra conexão muito forte entre as ideias dos livros é o medo. Napoleão Hill fala muito sobre como o medo pode controlar uma pessoa. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de fracassar, o medo de perder, o medo de que os outros vão pensar de você. E existe algo curioso sobre medo. Ele raramente aparece dizendo, não faça isso, né? Ele aparece fazendo perguntas. E se der errado? E se você perder dinheiro? E se as pessoas rirem de você? E se você não conseguir? E se você de repente se arrepender? E quando você menos percebe, você não está mais tentando, você está apenas se protegendo, e talvez esse seja um dos maiores perigos da vida, porque existe uma diferença entre prudência e paralisia. Existem pessoas que passam a vida inteira tentando evitar qualquer possibilidade de fracasso e acabam fracassando justamente por nunca terem tentado. O problema não é apenas o que você faz, é aquilo que você deixa de fazer. Esse talvez seja uma das maiores reflexões que eu tirei desses dois livros. A gente costuma imaginar que as nossas decisões são apenas aquilo que fazemos, mas não. As nossas decisões também são aquilo que deixamos de fazer. Você decidiu alguma coisa quando escolheu não estudar. Você decidiu alguma coisa quando escolheu não começar. Você decidiu alguma coisa quando escolheu continuar reclamando. Você decidiu alguma coisa quando escolheu permanecer em um ambiente que sabe que está te fazendo mal. Não decidir também é uma decisão. E talvez você esteja vivendo hoje as consequências das decisões que nem percebeu que estava tomando, né? E a distração? Talvez seja uma das armas mais poderosas, porque você não precisa convencer uma pessoa a abandonar os seus sonhos, basta mantê-la ocupada demais para persegui-los. Mais uma hora no Instagram, mais um vídeo, mais uma discussão inútil, né? Mais uma preocupação, mais uma comparação, mais uma notícia, mais uma desculpa, e quando chega a noite você está cansada, né? Mas não necessariamente porque fez aquilo que precisava fazer, você estava cansado porque passou o dia inteiro reagindo ao mundo e não construindo o seu próprio, né? Essa diferença é enorme e gritante. Talvez você não esteja sem motivação, talvez você esteja sem direção na sua vida. E é aqui que entra uma das ideias mais importantes de Mais Esperto que o Diabo. Quando uma pessoa não sabe para onde está indo, qualquer caminho parece aceitável, qualquer distração serve, qualquer opinião influencia, qualquer dificuldade faz desistir, qualquer pessoa consegue dizer o que ela deveria fazer, porque ela não decidiu por si mesma. E talvez seja por isso que o propósito seja tão importante. Quando você sabe o que você quer construir, fica muito mais fácil dizer não. Não para uma pessoa, não para uma oportunidade, não para uma diversão, mas para tudo aquilo que tenta roubar a sua atenção daquilo que realmente importa. A disciplina que eu falei em outros vídeos também entra aqui, porque disciplina não é apenas fazer o que você não quer, a disciplina também é proteger aquilo que você quer fazer. É dizer, isso aqui é importante demais para eu continuar desperdiçando o meu tempo. Agora eu quero que você pense na sua vida, não na vida do seu amigo, não na vida dos seus pais, não na vida daquela pessoa que você acompanha na internet, mas sim na sua vida. O que você sabe que deveria estar fazendo, mas continua adiando? Qual decisão você sabe que precisa tomar, mas é claro, continua evitando? Qual sonho você abandonou não porque deixou de querer, mas porque começou a acreditar que talvez fosse impossível? E principalmente, onde você está permitindo que o medo, a distração e a opinião dos outros decidam por você? Porque talvez o que está impedindo de chegar onde você quer não seja falta de capacidade, talvez seja falta de direção, talvez seja falta de medo, talvez seja procrastinação, talvez seja simplesmente o hábito de viver no automático. E se existe uma coisa que esses dois livros me fizeram pensar, e que talvez o maior perigo não seja alguém destruir a sua vida, é você entregar o controle dela sem perceber. O diabo não precisa que você desista, talvez ele só precise que você diga, depois eu faço, porque o depois parece inofensivo, mas existe uma coisa assustadora sobre o depois. O depois vira amanhã, o amanhã vira semana que vem, e semana que vem vira mês que vem, né? E quando você percebe, anos se passaram e aquela pessoa que você queria ser continua sendo apenas uma possibilidade. Justamente por isso, talvez a pergunta mais importante não seja será que eu consigo, mas talvez ela seja até quando eu vou continuar adiando os meus sonhos. Porque você não precisa mudar a sua vida inteira hoje, não precisa resolver tudo, não precisa ter todas as respostas, mas precisa recuperar uma coisa, o controle sobre a sua próxima decisão. Leia 10 páginas, faça aquela ligação, mande aquele currículo, comece aquele projeto, né? Peça desculpas, organize as suas contas,
contas, treine mais, estude mais, ore mais e agradeça a Deus, desligue o seu celular, faça aquilo que você sabe que você precisa fazer, porque uma vida não muda em um único momento, ela muda através das pequenas decisões que você repete todos os dias, e talvez essa seja a maior lição que eu tirei desses dois livros. O mal nem sempre chega fazendo barulho, às vezes ele chega com uma distração sutil, né? Como uma desculpa, como um medo e, é claro, como uma voz dizendo, você pode fazer isso amanhã, né? Isso acontece muito, né? Agora eu quero te deixar com uma última pergunta. Se você continuar vivendo exatamente como você está vivendo hoje, onde você estará daqui a 5 anos? Porque talvez essa resposta seja desconfortável, mas talvez seja exatamente o que você precisava ouvir. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, compartilha com alguém que precisa refletir sobre isso, e se você chegou até aqui, é claro, comenta aqui embaixo, eu vou assumir o controle da minha vida. Eu quero saber quantas pessoas decidiram parar de viver no automático e começar a tomar decisões conscientes sobre a sua própria vida. E se você quer desenvolver uma mentalidade mais forte, aprender a controlar melhor as suas decisões, vencer a procrastinação e construir hábitos que realmente vão transformar a sua vida, eu preparei o guia As 7 Chaves Mentais que Mudam Tudo. O link está aqui embaixo na descrição, porque no final a sua vida não é construída pelas intenções que você tem, ela é construída pelas decisões que você repete, e talvez a decisão mais importante seja simplesmente perceber que a sua vida ainda está nas suas mãos. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.